Muito bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. O Primeiro-Ministro diz que é tempo de estabilizar a lei do trabalho e de avançar nas reformas que façam crescer as empresas portuguesas. Foi no discurso numa conferência da CIP em Lisboa, na qual António Costa aproveitou também para deixar um apelo aos parceiros sociais. Ao lado dos empresários, António Costa quer acelerar no crescimento e mais diálogo com os parceiros sociais. É talvez boa altura de estabilizar a legislação de trabalho. Porque, como se viu, não foram 4 revisões da legislação de trabalho que alteraram o perfil de crescimento da nossa economia. Nós temos que assegurar e proteger o valor da concertação social. Mas o valor da concertação social tem que se desenvolver a todos os níveis. Ao nível da contratação coletiva e ao nível do diálogo social, ao nível de cada empresa. A ocasião propícia, a convite da Confederação Empresarial de Portugal, Costa deixou ainda a nota de confiança de que nos bancos está tudo bem. O último banco, cuja resolução tinha sido adiada, foi resolvido. Relativamente à questão da venda do novo banco, estamos agora numa fase terminal do processo negocial, de forma a assegurar que o banco tenha uma solução estável, duradoura, que mantenha a sua integridade. Sem bloqueios que o Primeiro-Ministro diz que também é tempo de remover. Referia-se ao investimento, disse, e ao plano de reformas do Governo, em jeito de resposta ao que o Presidente da CIP sugere como incentivo. Soluções que permitam aliviar o pesado fardo que o serviço da dívida pública portuguesa constitui. Saraiva volta a defender a ideia, desta vez ao Primeiro-Ministro, na conferência em que vai tomar posse para o 3º mandato à frente da CIP e que vai ter no encerramento o Presidente da República. No Opinião Pública falamos assim da reforma das leis do trabalho. Concorda com o Primeiro-Ministro que defende a necessidade de estabilizar a legislação laboral em vez de mais mexidas? Como vê os apelos de alguns empresários que defendem que para aumentar a produtividade o país precisa de mais flexibilidade nas leis laborais, de modo a facilitar a contratação e os despedimentos? Queremos também ouvir as medidas que propõe para melhorar o mercado laboral em Portugal. Para participar pode já inscrever-se para os números de telefone do programa 21416 1147 ou 21416 1148. Dizer também que durante esta hora informativa vamos acompanhar daqui a pouco o pedido que será entregue no Parlamento pelo PSD e do CDS para a criação de uma nova comissão de inquérito à polémica em torno da Caixa Geral de Depósitos. Para já, nesta Opinião Pública, falamos do mercado laboral com o convidado desta manhã, Carlos Paz. É professor de Economia e Gestão do Instituto Superior de Gestão. Sr. Professor, muito bom dia. Bem-vindo à Opinião Pública. Bom, é com estabilidade laboral que Portugal consegue, de facto, melhor competitividade? Vamos lá ver, é com estabilidade laboral que qualquer país ou qualquer empresa consegue melhor competitividade. Começamos por aí. Não há nada como a estabilidade e a gente poder prever o que é que vai acontecer. Só quem nunca teve que gerir uma empresa, que nomeadamente tenha muitos trabalhadores, é que sabe o que é esta coisa dos políticos fazerem os orçamentos em outubro e alterarem coisas que vão implicar a legislação laboral ou a concertação social a partir do Orçamento de Estado e as empresas não saberem sequer o que é que vai acontecer no ano seguinte. E estarem a preparar o seu ano seguinte completamente no escuro. E, portanto, tal como o setor de educação, sim. Tal como o setor de educação é uma área em que tem sofrido consecutivas mudanças. Demasiadas mudanças. Sim. Demasiadas mudanças. Agora, à sua pergunta, pode-se acrescentar qualquer coisa. Quer dizer, de facto, a estabilidade é completamente relevante. A pergunta, e como sempre o Primeiro-Ministro disse, é se as 4 ou 5 revisões à legislação laboral, ao conjunto de legislação laboral, que ocorreram durante o período da Troika, melhoraram ou não a competitividade das empresas. E alteraram o perfil da nossa economia? Não. Nisso o Primeiro-Ministro teve razão. Não alteraram, não era por ali. E o problema é que estamos a trabalhar em cima de dados que não são reais e estamos a trabalhar em cima de modelos que já não se aplicam. O problema básico deste conceito é este. Eu vou-lhe dar um número e é um número curioso. Se dividirmos o período do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, até ao início da crise financeira, portanto não vamos contar com a crise financeira, vamos dividir, são 60 anos, que ali estão, de uns 30.
Durante os primeiros 30 anos, ou seja, 48, 77, durante estes primeiros 30 anos, o que é que aconteceu? Todo o aumento da produtividade laboral, a produtividade do trabalho cresceu ao longo desses anos e cresceu bastante, e todo este aumento de laboral foi dividido da seguinte forma: 85% foi para aumentos de salários, 15% foi para aumento da rentabilidade do capital. Obviamente que aqui a extrema-esquerda dirá deveria ter ido todo para o aumento da remuneração de trabalho. Não, não. E não porque o empresário é aquele que arrisca, além do seu trabalho, o trabalhador arrisca o trabalho. E o empresário arrisca o seu trabalho, o seu dinheiro e o seu bom nome. Claro. E, portanto, é natural que tenha alguma parte para ele também. Portanto, este 85-15 faz-me sentido. Não me sinto ofendido porque 15% do aumento de produtividade laboral foi para o capital e não para a remuneração de trabalho. Isto não me ofende. O problema são os 30 anos seguintes. Ou seja, os 30 anos que começam de 78 até 2007. E não estou a entrar na crise financeira de propósito. Exatamente. Descobrimos o ano 2008 para a frente. Para a frente. Ora, de 78 a 2007, nestes 30 anos, o que é que acontece? Houve de novo um grande aumento da produtividade laboral, de novo, outra vez, bastante grande mesmo, e a divisão é que foi um bocadinho diferente. A divisão foi 10% para o trabalho e 90% para o capital. Ou seja, o trabalho absorveu 10% do aumento de produtividade laboral, e aqui alguma coisa está errado. E está profundamente errado. E, portanto, qual é que acha que devia de ser o equilíbrio? Eu não sei qual é o equilíbrio. O nosso problema é que nós, desde meados do século XV, quando analisamos a economia para a frente, daí para a frente, e o que dizemos é a sociedade do capital permitiu que o mundo evoluísse muito. E é verdade. Saiu muita gente da miséria. Tudo isto é verdade. Mas tudo isto analisado a 300, 400, 500 anos de distância. Quando fazemos um zoom aos últimos 60, apanhamos um susto. E apanhamos um susto porquê? Porque ainda estamos a pensar em modelos de sociedade capitalista de pós-guerra, quer os defensores da sociedade capitalista, quer os seus detratores. Ou seja, a esquerda mais radical também ainda continua com a guerra do trabalho contra o capital. E já não é verdade, nada disto é verdade. Ou seja, a partir de meados dos anos 70 para a frente, nós tivemos duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, a verdadeira globalização, que ocorre com a criação da Organização Mundial do Comércio e depois com a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, e, portanto, o mundo torna-se global em termos laborais. É a primeira grande alteração que existe. E a segunda é a alteração tecnológica, ou seja, as internets. Hoje, para lhe dar um exemplo muito simples, no seu bolso tem um computador a que chama telemóvel, que tem 10 vezes mais potência do que o que teve o último computador central do Banco Borges Irmão, que existiu até há 20 anos atrás. Houve aqui uma clara revolução digital. É brutal. É incontornável. A diferença é incontornável. E isto vai nos provocar alguns problemas muito complexos. Vamos lá ver. Se casarmos esta evolução tecnológica que está a haver no mundo com a dificuldade de acesso à energia e o aumento dos custos da energia, se casarmos estas duas coisas, o que é que está a acontecer no mercado laboral mundial? Não é português, é no mundial em geral. O que é que está a acontecer? Nós estamos a remanualizar tarefas que tínhamos automatizado, ou seja, tarefas que eram feitas por robôs foram remanualizadas hoje. Porquê? Porque a mão de obra vem muito barata. Exato. A mão de obra que vem do Extremo Oriente vem muito barata, então remanualizamos, demos de novo trabalho manual. Ao mesmo tempo, com a potência da informática e com a facilidade de acesso ao software, nomeadamente na Península da Indochina e na Índia em particular, provoca que o custo do software é cada vez mais baixo e, portanto, nós estamos a automatizar tarefas intelectuais. Ou seja, estamos a manualizar ou a remanualizar tarefas de esforço físico, enquanto estamos a automatizar tarefas intelectuais. Isto, casado com uma sociedade que tem digamos que uma esperança média de vida cada vez mais longa, o que provoca é que as pessoas vão ter de trabalhar cada vez mais longe, porque as seguranças sociais não vão ser capazes de pagar as reformas. Claro. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que dentro de muito pouco tempo vamos ter pessoas de 60, 65, 70 anos
a fazer esforços físicos e a trabalhar em esforços físicos, porque os trabalhos mentais foram automatizados. E os que estão livres são os trabalhos físicos. É uma sociedade, temos de mudar. Sim. Ou seja, este conceito que andamos aqui a discutir... Esse equilíbrio de forças é seguramente muito difícil de encontrar, não é? Sou muito, digamos que eu que até sou um otimista, e sou um otimista por definição, e quando falamos da dívida pública, dos dinheiros, eu sou francamente um otimista. Quando toda a gente está assustado, eu sou francamente um otimista. Neste capítulo não consigo ser otimista. E porquê? Porque não é execuível. Isto é, eu não consigo vender o conceito. Não consigo vender o conceito que temos que regular isto. Portanto, é muito difícil conseguir que... Vamos lá ver. O capital não se vai autorregular, isso não existe. E, portanto, têm que ser os Estados a regular. Os Estados não existem. Os Estados são, em cada instante, geridos por um conjunto de governantes. Claro. Em cada instante. Estes governantes são eleitos com uma máquina de eleição que custa dinheiro. E o dinheiro vem do lado do capital. E, portanto, seja qual for a cor política, atenção, quero lá saber qual for a cor política, do Bloco de Esquerda até ao CDS, cobrindo o espectro todo. O que é que se passa hoje em dia? Passa-se hoje em dia que não vamos ser capazes de pôr o Estado a fazer a sua verdadeira função reguladora. Eu não sei se o 2080 de há bocado, ou 1585, era melhor, era de certeza melhor, mas eu não sei se era o certo, tal como sei que hoje o 1090 é completamente errado. Agora não sei onde é que está o equilíbrio. Pois é um desafio enorme. Mas tem que ser o Estado a regular, porque autorregulado não é nunca. Pois não. Não consegue ser, o modelo não existe como autorregulação. Claro. Professor, vamos ouvir as primeiras opiniões dos nossos intervenientes. O primeiro telespectador é um jornalista que nos vê e nos liga de Aveiro, Carlos Rocha. Muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Eu, acima de tudo, corroboro um bocadito e talvez muito daquilo que o professor disse sobre esta questão das leis laborais, mas, acima de tudo, acho que muitas das coisas que são feitas não são bem as leis que fazem que elas sejam cumpridas. Aquilo que o professor dizia é uma das coisas que eu tenho tido há muitos anos. Eu trabalhei muitos anos em rádio e nós tínhamos várias pessoas a trabalhar connosco. Eu ainda sou no tempo de fazer o Quando o Telefone Toca e outros programas em que nós trabalhávamos com bobinos, trabalhávamos com Revox, trabalhávamos com os discos de vinil, as cassetes, as cartucheiras, depois os minidiscos e etc. E todo este trabalho que era feito por 7, 8, 10 pessoas em estúdio, até o atendimento dos ouvintes, que era feito por outras pessoas que não nós éramos o último dessa mesma rede, era feito por várias pessoas. Hoje em dia, com um simples telemóvel, com um simples computador, com a simples internet, que naqueles tempos não existiam, e estamos a falar um bocadinho há 30, 40 anos atrás, tiram muito emprego. E eu tenho dito isso muitas vezes, quase que todos os dias digo isso, porque quando se fala do desemprego, fala-se também desse tipo de coisas. E esta coisa de reformar as leis laborais, eu peço desculpa, eu ia-lhe pedir um bocadito, apenas um minutito, não ocupo mais do que isso, para fugir um bocadinho a este tema, só para lhe dar outra ideia. Eu sou deficiente motor, eu trabalhei muitos anos em rádio, sou cantor, viajo pelo mundo inteiro. E, por exemplo, uma das questões que eu tenho visto imenso, por exemplo, nos Estados Unidos da América, um país por onde viajo imensas vezes, é que há muitas pessoas com uma grande idade, vamos dizer com 70, 80, a trabalhar e que são sempre desejados e bem-vindos a qualquer tipo de trabalho. No nosso país, uma pessoa com 40 anos, se estiver desempregada, já é velha para pedir emprego e é nova demais para pedir reforma. E este é um dos grandes problemas do nosso país. É aqui que as pessoas têm de centralizar, é aqui que os nossos governos têm que ver onde é que está o problema e onde é que podem resolver ou achar uma solução. Mas aquilo que o professor dizia é a grande verdade, tudo o que envolve o mundo, é o capital. Havendo capital, as pessoas têm que se sugerir e que se sujeitar e que ir um bocado atrás disso. Mas se o nosso país quisesse, tinha coisas muito mais agradáveis para poder fazer. E esta coisa das leis laborais, pelo menos é um princípio. Agora, não acho que seja realmente uma lei que vai alterar tudo isto, mas os tempos são outros e as coisas, hoje em dia, é um bocadinho de falta de bom senso, falta de civismo e falta de... para podermos ter também os nossos idosos, as pessoas que são reformadas, que têm sabedoria, que têm experiência, que têm a capacidade de poder mostrar, sabem, e depois vêm aqueles novos, olha, uma coisa rápida, há bem poucos dias vi uma manifestação de uma escola onde um dos cartazes dizia se o cinto de segurança é obrigatório e não sei quanto, e escrevia cinto com um S. E é esta gente que nos vai governar dentro de 10, 20, 30 anos. São este tipo de pessoas que escrevem mal, leem mal e sabem mal. E é este o grande problema do nosso país. Não são bem as leis nem nada que se pareça.
Muito obrigada, Carlos Rocha, pela sua análise. Daqui a pouco vamos tentar analisar algumas das dicas que nos deixou. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Chama agora a antena da SIC Notícias o José Fernandes, é técnico de telecomunicações e está a ligar-nos do Seixal. Muito bom dia, a sua opinião. Sim, olá, muito bom dia. Olá. Bom dia para si e também para o seu convidado. A questão da reforma das leis laborais. O que se passa é o seguinte, é que entre o investidor português, o empresário português, o empresário estrangeiro que tem empresas cá em Portugal, há uma grande diferença. Enquanto o empresário português quer o lucro só para ele, não quer saber o trabalhador, tenta pagar o ordenado mínimo nacional, muitas vezes tenta pagar até abaixo do ordenado mínimo nacional, muitas vezes aplica os seus lucros em offshores, ou na Irlanda, ou na Holanda, onde só pagam 12% de impostos, em vez de pagar os 20 e tal cá. Fogem com o dinheiro de cá para fora, portanto. E depois vem o empresário alemão, americano, sueco, como a IKEA, que estão sempre à frente daquilo que são as leis laborais. Ou seja, quando nós temos um ordenado de 557 euros agora, essas empresas, esses patrões estrangeiros, essas empresas pagam muito acima do ordenado mínimo nacional. E nós trabalhamos em Portugal, como se diz na Alemanha, o Kurzarbeit. O Kurzarbeit é quase um trabalho, portanto, por excesso. Portanto, nós damos o máximo de rendimento. É aquilo que se diz, damos o máximo de rendimento. Porque sabemos que pelo empresário alemão somos pagos como deve ser. Eu posso lhe dizer que havia aqui na margem sul uma empresa que era a Indelma, que era alemã, e essa empresa Indelma, há 10 anos atrás, qualquer funcionário lá que trabalhava a Kurzarbeit, o trabalho por máxima produtividade, não é? Mais de 100, 100 e tal, eram remunerados através dessa produtividade. Quanto mais trabalhavam, muito mais recebiam. Essas pessoas já chegavam a receber praticamente há 10 anos atrás quase o dobro daquilo que é o ordenado mínimo nacional neste momento. Portanto, as pessoas trabalham com gosto, o máximo de produtividade, porque sabem que o patrão é o patrão honesto, reconhece o esforço do trabalhador português e paga-lhes. O exemplo do IKEA está sempre 100, 150 euros acima do ordenado mínimo nacional quando recruta qualquer trabalhador para lá. José Fernandes, está clara a sua opinião. Temos que seguir em frente a ouvir outros telespectadores, mas desde já obrigada por ter participado e pelo contributo que nos deixou com as suas ideias. A Maria Nobre está a ligar-nos do Barreiro e é reformada. Bom dia. Bom dia. A sua opinião, por favor, Maria. Olha, a minha opinião é sobre a minha filha. Não falo de outras coisas, não tenho grandes conhecimentos. A minha filha trabalha como auxiliar da ação médica num hospital dos mais caros do país. Trabalha horas em cima de horas, ninguém lhe paga horas extraordinárias. O trabalho em si já é um bocado pesado e ganha o ordenado mínimo. Portanto, ela não ganhava para comer. Se com a renda, não ganha para comer. Com a renda da casa que paga, é solteira, mas pronto, mas tem o direito de ter a casa dela, né? E então não ganha, portanto, para comer sou eu que lhe dou de comer. Imagine, eu já não sou muito nova, se eu morrer, como é que deixo a minha filha? Portanto, a Maria Nobre ajuda claramente, do ponto de vista também financeiro, a sua filha, não é? Olha, sou eu que, pelo menos, eu também não posso mais, né? Dou-lhe de comer. Ela vem comer à minha casa, mas eu tenho consciência e tenho muita pena que isso aconteça, porque com os filhos a gente já se sabe, e acho que não há direito num país que ainda ontem eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer que, portanto, não vai haver reforma nenhuma de leis laborais, que agora vão parar, portanto, foi o que eu entendi daquilo que eu vi. Mas as pessoas, os trabalhadores não devem estar satisfeitos. A minha filha saiu para o trabalho sabendo que olha, eu pago-lhe o passe. Pois, que depende, trabalha, mas de qualquer das formas depende da ajuda da mãe. Maria Nobre, ficou muito clara a sua opinião. Obrigada por partilhar o seu caso muito pessoal. Um bom dia. Vamos ainda ouvir o Luís Ribeiro, está a ligar-nos de Benavente e é vigilante. Bom dia. Olá, bom dia. Obrigado por esta oportunidade. Eu acho que, em relação a este tema, eu acho que há aqui uma falta de questão a nível de produtividade. Porque eu já estive em Berlim e também em Inglaterra e, por exemplo, um corte de cabelo em Berlim custa 20 euros. Em Portugal custa 10. O trabalho é o mesmo. Os utensílios são os mesmos. Portanto, o tempo é o mesmo de corte de cabelo. Portanto, é assim, quando se fala de produtividade, isto é um exemplo, não é?
acho, por exemplo, a nível das grandes superfícies, em que nós vamos muitas vezes às grandes superfícies e vemos que o indivíduo da caixa faz reposição, vem à caixa, é chamado, faz reposição, vai para o lixo. Portanto, ou seja, um ou não faz. Um ou não é para varrer o armazém, varre o armazém. Com uma produtividade de 200%. Agora, o português varre o armazém, arruma as caixas, arruma os empilhadores, enfim, faz uma série de situações. Portanto, ou seja, quando se fala de produtividade, é uma falsa questão. Por outro lado, isto temos que perceber que os nossos gestores são pessoas pobres de espírito e de criatividade, porque quando há reestruturações, a primeira coisa é cortar, digamos, nos custos. E os custos são, efetivamente, os recursos humanos. Ou seja, tentar sugar o mais possível da mão de obra e pagar o menos possível. Estamos a criar o caminho, e está-se a criar o caminho para cada vez mais pagar ordenados mínimos. Portanto, nunca mais vamos voltar aqui aos tempos da crise, antes da crise de 2008, porque é este o caminho. Ou seja, os produtos continuam a ser mais caros e nós a pagar mais. Os impostos são elevados, os investimentos são fracos e assim nós não conseguimos crescer e, como diz o seu convidado, a produtividade é fraca a nível de crescimento. Portanto, eu acho que as coisas têm que mudar e temos que pensar que os jovens é que têm que mudar, porque sem vontade e sem empenho não vamos lá. Obrigada, Luís Ribeiro, pelo seu telefonema. Bom, professor, fazendo aqui um balanço e tocando em algumas questões levantadas pelos nossos telespectadores, nomeadamente, a sua opinião faz sentido questionar a qualidade dos empresários e dos gestores portugueses, nomeadamente quando olham para a produtividade de trabalhadores portugueses? Não é? É pergunta muito difícil, eu vou lhe dizer porque no tempo da Troika, portanto, quando veio a Troika inicialmente, foram publicados diversos estudos internacionais sobre Portugal. Sobre a dívida portuguesa, sobre a economia portuguesa, sobre a legislação laboral portuguesa, uns do Banco Mundial, uns do FMI, portanto, toda a gente publicou coisas sobre Portugal. E um dos que foi publicado, creio que pela OCDE, não me lembro, creio que foi pela OCDE, um dos que foi publicado era, digamos que a comparação da qualidade dos gestores e dos empresários portugueses e considerava-os dos piores da Europa. E a verdade é que vimos as associações empresariais todas, inclusive a CIP, que gerou esta discussão que estamos aqui a ter, a virem todos aqui às vossas televisões, aos vossos estúdios, dizer que não é bem assim, eles analisaram mal os dados. Ou seja, tudo o que era a favor deles, os dados estavam bem analisados. E aquele estava mal analisado, porque de certeza que é impossível os portugueses serem tão maus como gestores e como empresários. E não é verdade. Atenção, a qualidade de ser empresarial é mesmo fraquinha. É mesmo fraquinha porque não tem a ver com a qualidade do empresário, tem a ver muitas vezes na generalidade. Atenção, eu não estou a dizer que é todos. Claro, há exceções, graças a Deus, não é? E muito bons, atenção, e muito bons. Mas tem muito a ver com as qualificações que foram dadas no passado. Ou seja, há muita gente muito pouco qualificada que foi subindo porque teve ideias de negócio, mas que não consegue ir mais longe do que este último comentário que tivemos deste último espectador, quer dizer... reduzir é cortar pessoas. E cortar é logo nos recursos humanos, é despedimentos, não é? Mas também é verdade que, repare que o BPI foi vendido a um banco espanhol. Já era principal acionista, hoje é quase totalitário. E substituiu a administração portuguesa por um presidente espanhol, que está certo, compraram, substituiu o presidente. A primeira coisa que o senhor disse, o novo presidente, é vamos reduzir pessoas e balcões. Foi a primeira, quer dizer, em vez de dizer, pá, temos um sol muito bonito, Portugal é um país engraçado, vocês são bem dispostos. Não, a primeira coisa de todas é, vamos reduzir pessoal em balcões. São formatados assim, são formatados nas escolas assim. E isso conduz-nos a coisas muito sérias, como por exemplo, a senhora que nos telefonou com a filha que é auxiliar. Que é um exemplo, que infelizmente se repete muito, porque para vemos mim, o melhor exemplo de todos. Porque vemos as pessoas que hoje a pobreza já afeta também as pessoas que trabalham. O problema não são só os desempregados. Ora, tocou exatamente no tema. O tema de fundo é exatamente esse. Quando agora recentemente foi aumentado o salário mínimo nacional, voltou-se à discussão de indexar o salário mínimo nacional aos ganhos de produtividade do país. Esta discussão, e esta discussão parece... faz sentido. Aliás, não faz nenhum sentido. Aliás, o líder da oposição, o Dr. Passos Coelho, que até já foi primeiro-ministro, chegou a dizer no Parlamento que o aumento tinha sido excessivo. O aumento do salário mínimo. Ora, vamos lá ver.
o aumento dos salários em geral, indexado ao aumento da produtividade, 100% de acordo. Pois, era isso que lhe perguntava, se indexar a produtividade ao salário do trabalhador. 100% de acordo. Nos salários, exceto no salário mínimo. Porque qual é a definição de salário mínimo? A definição de salário mínimo é aquilo que uma pessoa que tenha um emprego a tempo inteiro tem de ganhar para não viver na miséria. Pois, mas o nosso salário mínimo não o impede, não é? Ora, o tema é esse exatamente. É que se esta é a definição de salário mínimo, então a evolução do salário mínimo não é com a produtividade, mas sim com o custo de vida. Ou seja, porque se é para garantir que consegue viver, portanto, todos os outros salários, sim. O salário mínimo, não. O salário mínimo é garantir que uma pessoa que tem um emprego a tempo inteiro consegue viver. E hoje, a história que nos foi contada pela Maria Nobre, sim. Não é dela, é de milhares de pessoas. Sim. É de milhares de pessoas. E este é cada vez mais o problema. Ou seja, nós estamos a discutir os salários muito baixos e isso tem a ver com a tal substituição do trabalho que eu dizia há pouco. Ou seja, vamos lá ver, a entrada da China e da Índia na Organização Mundial do Comércio e, portanto, o mercado global do trabalho que criámos, mudou claramente. Mudou claramente. Ou seja, eu neste momento tenho gente do outro lado do mundo disposta a trabalhar por qualquer coisa. E, portanto, é-me muito fácil eu substituir o trabalhador português. Quando nos ligou o senhor de Aveiro, que dizia que antigamente era tudo manual lá no estúdio e agora, de repente, faz tudo com o telemóvel e o desemprego cresce por aí. Mas cresce também pela mão de obra barata. Cresce principalmente pela mão de obra barata. Sim, professor, o Carlos, muito rapidamente, também falando da primeira participação do jornalista Carlos Rocha, que dizia uma coisa muito importante, que é as pessoas a partir dos 40 são ainda muito novas para pedir a reforma. Esse é um tema e já são velhas para procurar um novo emprego e recomeçar a sua carreira profissional. Exatamente. Voltamos à pergunta que me fez inicialmente quando me perguntou qual é que era o equilíbrio entre a distribuição da produtividade. Aqui é a mesma coisa, estamos a falar da mesma coisa. Nem é certo uma pessoa de 40, 50 anos não poder trabalhar porque ninguém lhe dá trabalho. Isto é errado. E também é errado chegarmos aos Estados Unidos e, por exemplo, na Flórida, termos os motoristas de autocarros com 70, 80 anos. Okay? Uma coisa é errada e a outra coisa é errada. Onde é que está o ponto de equilíbrio? Não sei. Não sei se a idade da reforma certa é nos 60, nos 65, não sei onde é. Sei que não pode ser menosprezarmos as pessoas porque têm 40 ou 50 anos. Sobretudo porque se sabe que hoje em dia viver até aos 80 ou 90 não é nada de extraordinário, não é? Eu se tiver um trabalhador bom que tenha 40 anos, eu tenho a oportunidade de o ter a trabalhar comigo 25, 30 anos. Muda tudo numa empresa, quer dizer, é a vida de uma empresa. Mudou daqui a 25 anos, a empresa não é a mesma, tem outro objetivo, faz outras coisas. E, portanto, estarmos a dizer que alguém que tem 40 anos já não serve para o mercado de trabalho. Sim, é assustador. Assim como também é assustador chegar aos Estados Unidos e ter as pessoas com 70 e tal, 80 anos trabalhar até morrer. Pois também. Porque não existe segurança social. Não há reformas, portanto, exatamente. Uma coisa está errada e a outra também. Eu não sei onde é que está o ponto certo. Mas o meio termo é sempre difícil. Teremos que encontrar. Enquanto sociedade temos que Claro que sim. Claramente. Vamos ouvir outras opiniões. A professora Micalina Ferreira está a ligar-nos e vem-nos de Viseu. Olá, muito bom dia. A sua opinião? Sim, bom dia a todos. Obrigada por me ouvirem. Eu vou começar por abordar o tema reforma das leis laborais. Eu acho que devemos discutir o tema, discutir no bom sentido, reforma da mentalidade laboral. Quando há um programa destes sobre capitalismos, sobre o peso, digamos, o lado negativo da discussão acaba sempre ou seja, dos empresários. E eu penso que este é o principal fator do nosso atraso, como economia, como país, como sociedade, como civilização. O empresário em Portugal continua a ser visto como medíocre, como impreparado, como alguém que explora o trabalhor. E é a sua opinião ou não, professora? Olha, o seu convidado não tem opinião. Portanto, eu tenho estado aqui à espera, de facto, de ouvir o senhor dizer e diz sempre que não sabe. Quer dizer, falou nos extremos, ainda agora se referiu aos Estados Unidos e ao nosso país, e depois onde está o meio termo, onde está o lado certo, não sei. Não me vou atrever também a dizer sim ou se não. Muito bem, mas de qualquer das maneiras falou
Falou aqui, professora, na necessidade de uma reforma da mentalidade laboral, decorei a sua expressão. Exato. E os trabalhadores também têm que trabalhar. Já agora quero só dizer, há algo que me entristece quando entro aqui num café, numa esplanada, onde quer que seja, mesmo na Baixa Lisboeta, eu não vejo jovens portugueses a trabalhar. Vejo jovens imigrantes. Eu estive recentemente na Escócia, um exemplo, em período de férias, e fiquei entusiasmadíssima num hotel que frequentei. A maior parte do pessoal eram jovens escoceses que em período de férias estavam a ganhar mais algum dinheiro. Eles assumiam isso e estavam super alegres, maravilhados. Porquê é que em Portugal não é assim? É a pergunta que fica, a Miquelina Ferreira, muito obrigada. Muito obrigada, é a pergunta que fica. Obrigada pela sua participação. Um bom dia. Ouvimos uma outra professora universitária que nos liga de Oeiras. Ivone Faria, bom dia, bem-vinda. Ivone Faria, está em linha? Estou em linha, sim. Olá, bom dia. A sua opinião, por favor. Olha, há aqui um ponto comum, ou pelo menos relativamente comum, que tem que ver com as consequências da economia global. Eu não sou economista, eu sou engenheira de sistemas, mas há uma coisa que sempre me interessou bastante, que é a mentalidade, a forma de ser das pessoas. O certo é que nós, portugueses, herdamos, digamos, uma cultura, sei lá, miserabilista do antigo regime. E isso eu entendo que está a ser mesmo difícil de alterar, porque, repare, o problema neste momento continua-se a focar no umbigo de cada um. Há falta de ética, há falta de deontologia, a palavra já não vale rigorosamente nada. Verifica-se pelo discurso da maior parte dos políticos que o interesse não é nos portugueses ou em Portugal, mas sim no fazer, marcar um ponto. Portanto, isso resulta em quê? Na disputa ou chincana política, se quisermos chamar. E repare, um exemplo muito concreto, veja a mudança de discurso que existe por parte do BCP e do Bloco de Esquerda. Pasme-se, não consigo compreender. Portanto, estou completamente de acordo com muita coisa que foi dita aqui, nomeadamente a Dona Maria Nobre, o Sr. Luís Ribeiro, este último ouvinte que não consegui apontar o nome e peço desculpa pelo facto, e gostaria de perguntar, portanto, assim, em termos de conclusão, objetivamente, claramente, uma mudança cultural. Portanto, apostar mais nos mais novos. Veja o meu caso, eu há 10 anos atrás tive que vir morar para Lisboa, eu morava no Porto com uma vida estável em termos profissionais. Portanto, eu tinha 47 anos, eu estou sem emprego ainda. Está a compreender? Isto é terrível, exatamente porque sou velha demais para ir para a reforma e nova demais para me darem emprego. Se nós viajarmos, não vale a pena ir muito longe, pela Europa. Ouça, eu até em McDonald's, e passo a publicidade, eu vi pessoas com mais 20 anos do que eu ao balcão. Qual é o problema? Eu não vejo problema rigorosamente nenhum, pelo contrário, não é? Portanto, mudança. Mudança, é mesmo isso, Ivone Faria. Obrigada pelo seu contributo, um bom dia. Mudamos agora de opinião para saber o que pensa a Helena Belo, que é assistente técnica e vê-nos do Seixal. Bom dia. Bom dia, tenho estado a ouvir o vosso programa, do qual felicita à senhora jornalista e ao seu convidado, e acho que esta situação, esta é uma problemática muito grande do mundo do trabalho, porque já desde que existe trabalho, desde a Revolução Industrial, em que sempre houve as pessoas que produziam e as pessoas que recebiam lucro. O que eu vejo atualmente, e faço ao meu marido que trabalha no terreno numa fábrica em regime de esclavagismo, com o ordenado mínimo nacional, pois esteve sujeito ao desemprego durante 4 anos, ingressou numa fábrica exportadora de peças de molas de automóveis, são os fortes exportadores desse material. E o que é que acontece diariamente ao meu marido? Ele está a oferir o ordenado mínimo nacional, tem 45 minutos de almoço, produz desde que entra
entra até que sai, qualquer trabalho extraordinário é acumulado em horas. As horas para serem gozadas não podem ser gozar, olha, tenho direito a 7 dias, vou faltar um dia e não vem. Tem que ser com aviso atempado. Chega à casa com o corpo cansado porque nem para, nem pode ter um telefonema sequer extra. Ele e todos os colegas de lá. Não pode ter um telefonema pessoal para me dar um recado casual, isto é, dar o exemplo concreto do dia a dia. Tem que ir ao WC, dar-me um recado rápido e desligar e voltar à produção. Portanto, eu acho que o trabalho e a mudança de trabalho tem que haver mudança, quer a nível de pensamento empresarial. Não digo tanto deste setor de trabalhador, porque estes trabalhadores produzem muito. Não venham dizer que são pessoas que não produzem, porque eu todas as sextas-feiras lavo a roupa de trabalho do meu marido completamente suja. Eu pela roupa vejo o que ele respira, o pó que ele respira, o ambiente que ele respira. Ali há trabalho, há produção, há exploração e há um baixo salário. Helena Belo, muito obrigada pela sua participação. Professor, muito rapidamente, peço-lhe, isto é aceitável? Não. Este telefonema, aliás, é a resposta a um que foi 2 anteriores. Ou seja, a senhora Eliseu que diz que está tudo bem, nós é que respeitamos pouco os empresários. Olhamos o telefonema da senhora, da mãe da senhora que trabalha no hospital, e este último telefonema. Nem precisamos dar resposta. Okay? Ou seja, esta história é um velho ditado dos franceses, dos velhos anarquistas franceses, de maio de 68, que diz basicamente que nós mudámos de uma sociedade canibal para uma sociedade do capital no dia em que os mais fortes perceberam que era muito mais lucrativo explorar os mais fracos do que comê-los. E, portanto, nessa altura mudaram para a sociedade do capital. E é verdade. E, portanto, a função do Estado... Vamos lá ver. A legislação laboral, para que é que serve? O empregador tem sempre o poder e o empregado está sempre por baixo. A legislação laboral o que tende é a equilibrar isto. Mas a crise não veio desequilibrar ainda mais esse... Desequilibrar, a crise o que provocou foi que caiu. Houve claramente um desequilíbrio de forças. E, portanto, claramente... A ideia de que as pessoas têm que sujeitar a quaisquer condições para terem um trabalho, não é? Por isso é que há pouco, quando lhe citei, logo no início do programa, quando lhe citei os dados que citei, disse e parei a análise em 2007. Parei de propósito. Porquê? Porque já sei que a influência de 2007 a 2017, de 2008 a 2017, portanto, estamos em cima da plena crise, e aqui é um conceito normal. Isto não é um erro da atual crise, é um conceito normal das crises. O primeiro impacto é sempre sobre os mais fracos. E, portanto, se eu analisasse esses aí, então os números ainda eram muito piores do que aqueles que eu dei. E, portanto, por isso não entro por aí. E não entro por aí de propósito. Agora, temos que mudar de mentalidade. Como dizia uma das ouvintes, temos que mudar de mentalidade. Sim, há uma mudança cultural obrigatória. Mas que demora sempre muito tempo, não é? Vai demorar muito tempo. As mudanças de mentalidade e de cultura e de forma de ser e forma de estar. Eu disse há pouco que eu não sou um otimista em relação a este aspecto. Sou em relação ao aspecto financeiro, não sou em relação a este aspecto. Eu, por acaso, posso corrigir aqui o meu tiro e dizer que há uma oportunidade neste momento, chama-se Donald Trump, e vou explicar porquê. A forma disparatada com que ele faz aquelas palhaçadas da história do famoso sim, a confusão dos atentados, etc. Ou seja, está a provocar nas pessoas aquela ideia que, espera aí, não é por aqui. Porque se ele tivesse a ter sucesso nestes primeiros dias, a verdade é que Marine Le Pen ganhava as eleições em França. E Marine Le Pen ganhando as eleições em França, isto era uma calamidade brutal. E, portanto, acredito neste momento que os disparates do Trump vão servir para a malta parar um bocadinho para pensar. Okay? E vamos todos parar um bocadinho para pensar, os mais à esquerda, os mais à direita. Eu costumo dizer que eu já dei peso peditório, eu sou uma pessoa estruturalmente de esquerda, a minha estrutura mental. Mas a verdade é que eu já dei peso peditório de dizer que tudo o que os de esquerda dizem é bom e tudo o que os de direita dizem é mau ou vice-versa. Portanto, eu peso peditório já dei. E, portanto, vale a pena discutirmos todas as coisas e discuti-lo com esta simplicidade de dizer, ok, uma distribuição que é 10% do aumento da produtividade é para as pessoas e 90% é para o capital, está errada. Então vamos encontrar um número. Claro. E vamos entre todos encontrar um número.
E não é difícil fazê-lo. Não é difícil fazê-lo se apanharmos o susto que estamos realmente a apanhar, que se chama Trump. Pois, e como está, mediante essas gafes que lembrou, acabam por ser um bom exemplo do que não se deve repetir. Do que não se deve fazer. E copiar. Vamos ouvir o Armando Costa, está a ligar-nos de Loures, é reformado. Bom dia. Bom dia, doutora Marta Jaleia, eu sou convidado. Olha, eu vou ser rápido, porque já o Sr. Carlos Rocha de Aveiro disse tudo, quase tudo, eu assinava por baixo o que ele disse. Em segundo lugar, também, o seu convidado disse que havia menos miséria. Não há. Há mais miséria envergonhada. Há mais pobreza envergonhada. Que eu conheço muita pobreza envergonhada. Infelizmente, conheço. Aquele amigo Cunha Ferreira também falou muito bem, acho, concordo, só não concordo com o seguinte. É com desculpem, mas é o primeiro-ministro que nós temos. Porque ele, para ser primeiro-ministro, custa o custar, aceita tudo, recebe tudo, concorda com tudo que lhe digam respeito. Agora, não diz-me respeito, não concorda com nada. Portanto, já quando estava em Loures, eu era assim também, ânsias do poder, por isso é que nunca conseguiu nada em Loures. Portanto, desculpem lá, mas eu estou um bocado enervado, mas custa-me imenso. A dona Ivone Faria também falou muito bem. Agora, há muita pobreza, muita miséria envergonhada, por isso não há menos pobreza. A pobreza de facto, pobreza escondida. Muito escondida. Portanto, e há outro problema também. A maior parte das pessoas querem emprego, não é trabalho. Emprego é que eles querem. Conheço muita gente assim. Eu fui encarregado de uma firma e sei que era emprego e não era trabalho. E infelizmente é assim. E depois temos um primeiro-ministro que é assim, infelizmente. É pena, foi. Havia de pedir desculpa ao senhor. Ao senhor que era, esquece-me agora o nome dele, o senhor Nervado, pediu desculpa, traiu no Partido Socialista para conseguir ser primeiro-ministro. O seguro, o senhor seguro. Foi que traíram um colega do Partido Socialista, também traiu outra pessoa qualquer. Muito bem, Armando Costa, muito obrigada pela sua participação. Vamos ouvir outra opinião. Bom dia, o Nelson Batista está a ligar-nos aqui da cidade de Lisboa, é assistente administrativo. Bom dia, a sua opinião. Bom dia, cumprimentos à senhora jornalista e ao seu convidado. Eu queria assinalar que o seu convidado disse agora, quer dizer, aquilo que é verdade. É que a relação de trabalho é alguma coisa completamente desequilibrada, favorável às entidades patronais. E é bom lembrar, quando se fala na modernização do trabalho e na intelectualização do trabalho, é bom que o seu convidado diga quantas empresas em Portugal cumprem a obrigação de proporcionar formação profissional aos trabalhadores, ainda que regulada na lei. Toda a gente tem 35 horas de formação profissional garantida anualmente. Mais de 95% das empresas não a cumprem. Não cumprem a lei. E, portanto, estão-se nas tintas para a qualificação dos trabalhadores, que depois vêm informar que não têm. E o senhor acha que, porventura, e está de acordo, que os senhores tenham perdido os direitos contratuais todos, tenham perdido categorias profissionais, categorias não tanto, mas carreiras profissionais, tenham perdido o conteúdo da contratação coletiva toda e que eles se limitem a trabalhar com uma categoria qualquer que a entidade patronal atribui e com o salário mínimo nacional? O senhor está de acordo que tenham diminuído as indenizações relativas ao despedimento, simplificando, facilitando o despedimento? E, para não falar, digamos, do trabalho precário e da forma anticonstitucional ou inconstitucional como as entidades patronais recorrem ao trabalho temporário. Há um princípio constitucional do direito à estabilidade do emprego que é violado todos os dias. E, portanto, quer dizer, eu já não falo dos trabalhadores que vão contrair doenças profissionais todos os dias, das empresas que faltam medidas de prevenção. Quer dizer, hoje a relação de trabalho é muito desequilibrada e requer do progresso e da competitividade das empresas que seja alterada, aliás, na linha daquilo que, particularmente o CTT, digamos, tem proposto ao Governo alterar. Nelson Batista, muito obrigada. Obrigada pelo seu contributo. Obrigado, e, professor Carlos Paz, para concluir, nomeadamente, é também a competitividade das empresas também se consegue apostando na qualificação dos trabalhadores, estando aqui em Portugal ainda muito à margem deste ponto. Para responder ao Sr. Armando Costa, que, pelos vistos, eu fiz-me entender mal. Quando eu disse há pouco que a miséria no mundo e a fome no mundo baixou, não foi em Portugal, foi no mundo. No mundo é que baixou. Em Portugal subiu. Ele tem razão, em Portugal subiu. Nós estamos a falar no mundo. Portugal é um paísinho no mundo todo. Agora, em relação à sua pergunta, e vem na sequência deste tema da formação-qualificação, este é um tema muito complexo. De facto, o que dizem as teorias económicas, há duas, e o que dizem as teorias económicas do trabalho é que se houver necessidade de formação das pessoas, as empresas apostam na formação.
Ao contrário, outra teoria económica completamente antagónica diz que as empresas só avançam quando o mercado de trabalho for capaz de fornecer pessoas com essas qualificações. Ou seja, apostar na qualificação antes de haver o emprego ou apostar no emprego antes de haver a qualificação. E se calhar é apostar, é quase a diferença entre apostar entre os mais jovens e apostar nos trabalhadores que já lá estão e que qualificação podem adaptar-se às mudanças das empresas. Equilíbrio uma vez mais. E aqui estamos a dizer, qualificar as pessoas sim, qualificar os atuais trabalhadores sim, qualificar os jovens, como diz o Primeiro-Ministro, sim, qualificar o trabalho, sim. Agora, desde que ao mesmo tempo estejamos a criar às empresas a apetência, a necessidade para estes postos de trabalho, porque senão estamos a qualificar para nada. Ou seja, estamos a qualificar para o que não é preciso. Aliás, este é um dos conceitos, para mim, dos mais errados dos últimos anos, que é, eu sou professor universitário há muitos anos e ouvimos sempre esta expressão. Temos hoje o conjunto de jovens ou a sociedade mais qualificada de sempre, a geração mais qualificada de sempre. Esta expressão ouve-se muita vez. Não é verdade. Não é verdade. Temos a geração que tem mais canudos, mais licenciaturas e mais mestrados. Sim, mas qualificação é... Pois não, e ter um curso superior é muito diferente. E não temos essa qualificação, não é verdade. Houve alguém que disse mal sabem escrever, é verdade. Infelizmente, atenção, mas é verdade. Temos muito, de facto, muito que ainda para andar e que evoluir. Professor Carlos Paz, muito obrigada por ter estado connosco neste Opinião Pública. Foi um Obrigada também a todos os nossos telespectadores que nos acompanharam e que partilharam as suas opiniões ao longo desta hora. Fechamos assim o nosso programa. Já a seguir, a Carla Jorge de Carvalho atualiza toda a informação no Jornal do Meio-Dia. Bom dia.